Olá, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Meu nome é Juarez Guimarães e hoje nós vamos estudar a quarta lição do terceiro trimestre, né? O livro que nós estamos estudando é A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? E a quarta lição ela fala sobre, ela tem como tema quando a criatura vale mais que o Criador. Então, é uma lição extremamente interessante, extremamente complexa, e nós vamos nos aprofundar aqui nesse tema tão importante para que nós possamos ter uma vida ética e uma vida cristã bem consolidada, bem estabelecida. Tá? Eu vou só posicionar o meu material aqui para que nós possamos iniciar, mas antes de tudo, precisamos entregar esse momento a Deus, né? Precisamos orar juntos aqui e pedir que o Senhor esteja nos orientando, nos guiando dentro desse dia. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, a oportunidade de estar servindo na tua casa, Pai. Estar aqui com os meus irmãos, Senhor, refletindo sobre o ensino da escola bíblica dominical, Pai, e te pedindo, Senhor, que eu diminuas e que tu cresça, Pai. Que a tua palavra ela seja exaltada aqui, Senhor. Que nós possamos ser conduzidos por onde o teu Espírito Santo nos quer demonstrar e nos quer exemplificar na nossa vida pontos que precisamos melhorar, Senhor. Essa é uma lição extremamente complexa e desafiadora, Senhor, mas eu sei que contigo todo fardo é leve, Senhor, porque eu sei que tu nos direciona para o verdadeiro entendimento da tua palavra. Pai. Tu estás conosco o tempo todo, Senhor, e nós te pedimos. Fica mais uma vez aqui, Pai, e nos abençoa, Senhor. Nos conduz nessa lição no dia de hoje. E te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, o nosso texto áureo, ele vai falar lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 25, ele diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando a criatura vale mais do que o Criador, né? Quando o homem honra e serve mais a criatura do que ao Criador, né? Nós temos aqui um problema complexo, um problema que hoje vem sendo evidenciado de maneira muito massiva em nossa sociedade, tá? Então a nossa lição hoje, ela vai falar bem sobre isso, ela vai falar sobre o desprezo à verdade, sobre a revolução do pensamento humano, sobre os tipos de idolatria. Vejam que tema pertinente, né? Quais são os tipos de idolatria? O que é que esse pensamento humano, né, nessa era que nós estamos vivendo aí do pós-modernismo, do modernismo líquido, vem apregoando na nossa juventude, nas nossas pessoas, como é que nós nos comportamos perante esses cenários, né? E de que forma a Bíblia nos exorta a viver em cima dessas pautas, tá? Então, nós vamos lá no livro de Romanos, no capítulo 1, do verso 18 ao 25. Então, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, Romanos, capítulo 1, verso 18 ao 25, que nos diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves, e dos quadrúpedes, e dos répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Bem, o que é que esse texto, que é um texto complexo, né, quer nos dizer? Ele fala basicamente que
o Senhor se revela, a autoridade do Senhor se revela na própria criação. A criação é um reflexo do Criador. A magnitude da criação é um reflexo da magnitude do Criador, do poder e da potência do Criador. Né? O Senhor que determinou os limites para os oceanos, o Senhor que sabe quantos grãos de areia possuem na terra, o Senhor que conhece o teu coração e te chama pelo nome. Né? A magnitude do Senhor ela passa a ser comparada e passa a se ter uma tentativa de racionalização, de apontar essa essência para o homem, para o Criador humano, né? Levando para longe o conceito do nosso Criador divino e magnífico que é o nosso Senhor. Né? Nós nos afastamos do conceito da criação estar com o Senhor e passamos a levar ela, tendo por objetivo levar ela para junto do homem. Né? Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Né? Então, nessa lição, nós vamos identificar as consequências dessa irreligiosidade, né? Dessa ausência aí de entender a religião ou religar com o céu, né, e com o Senhor, como sendo a nossa essência, e passamos a ter o culto à criatura, né, ao hedonismo, ao egocentrismo, ao antropocentrismo, é colocar o homem no centro e tirar do centro, né, o nosso Criador, o nosso Jesus Cristo. É compreender a origem histórica do humanismo e o desdobramento do humanismo na nossa cultura de hoje, tá? E conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vou tomar um pouco de água porque eu estou sempre com a voz um pouco ruim, né? Estou saindo de uma gripe, mas que Deus nos abençoe e nos ajude a chegar até o final da aula com voz. Né? A introdução ela fala um pouco sobre a soberba e a insensatez do homem ímpio, que o mantém afastado de Deus. Né? É a ausência de busca pela integridade, é busca pela retidão. Ser íntegro é ser reto, é buscar na palavra do Senhor orientação para a nossa vida. Né? E quando nós começamos a desprezar a verdade, nós entramos num contexto de impiedade e injustiça. Né? A decisão do homem de viver como se fosse Deus. E a injustiça é a ausência de retidão. Podemos evidenciar como a falta de compromisso com a integridade pautada com os mandamentos e princípios da palavra. Né? A palavra nos exorta como viver. O Senhor nos dá diversos exemplos em diversas estruturas textuais na Bíblia, tá? Com estilos literários diferentes, ele aponta para uma vida cristocêntrica. Ele aponta para uma vida onde Cristo nos ajuda, nos é modelo, é exemplo de como seguir, de como nos relacionar com os nossos pais, de como nos relacionar com as crianças, com os mais velhos, com pessoas que possuem autoridade dentro do nosso contexto social, né? Como se relacionar com essas pessoas e como conduzir a nossa vida a ter uma vida íntegra, né? A busca pelo afastamento do pecado, pela extirpação do pecado e a santificação do coração. Né? Quando nós vivemos num contexto de impiedade e injustiça, que é o contexto atual, mas que vem se intensificando, né? Lá como Paulo exorta Timóteo, lá em 2 Timóteo, a gente consegue visualizar bem que Paulo exorta que os tempos vão ficar cada vez mais difíceis, né? E entendendo que os tempos estão ficando cada vez mais difíceis, nós evidenciamos cada vez mais impiedade e injustiça. Nós conseguimos evidenciar também cada vez mais a insensatez humana, né? Nós precisamos entender que ter uma vida sensata, ter uma vida íntegra, é ter uma vida que aponta para a palavra de Deus. Né? É proteger o nosso coração. A gente tem mania de apontar o coração no peito, né? Mas o nosso coração é a nossa mente. É onde a gente enraiza, é onde a gente incuba as nossas ideias e é onde a gente prepara tudo aquilo que vai ser dito. Né? E muitas vezes a nossa língua ela fere o nosso irmão. A nossa língua ela vai e machuca o íntimo dos nossos irmãos. Então, nós precisamos estar sempre purificando a nossa mente, né, levando a nossa mente a palavra do Senhor, para que nós possamos nos afastar da injustiça e da impiedade. E entender que nós vamos falhar, tá? Que nós vamos errar, que nós vamos pecar,
mas que sempre que nos conectarmos ao Senhor, esse pecado será limpo e será perdoado se verdadeiramente nós nos arrependermos e declararmos o Senhor como nosso grande Salvador, né? Nós precisamos estar conectados com Cristo, nós precisamos estar refletindo a palavra do Senhor o tempo todo, para que isso introjetado em nosso caráter seja visto em consequência dos nossos atos, para que nós possamos agir como cristãos, para que nós possamos viver como cristão e para que nós possamos pensar como Cristo, né? Submeter o desejo dos nossos corações ao Senhor e pedir: Senhor, afasta os desejos do meu coração que não são teus, né? Que são frutos da observação da vida alheia, que são frutos da influência do pecado e do mundo. Nós precisamos discernir entre a influência que o pecado, que a nossa visão nos causa durante o dia, né? Como nós desejamos um bem que um irmão tem, um carro, uma casa maior, quando nós desejamos riquezas dentro do nosso contexto social, nós precisamos submeter ao Senhor o nosso desejo e dizer: Senhor, por que está nascendo no meu coração esse desejo? Se eu posso ser plenamente satisfeito no Senhor, se eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Não quer dizer que eu não queira melhorar de vida, que eu não queira ampliar a minha tenda, né? Que eu não queira ampliar o meu trabalho, mas aqui eu entendo que o meu trabalho é servir ao Senhor e que eu preciso ampliar verdadeiramente é o meu relacionamento com o Senhor. É entender a essência de buscar a conexão da criatura com o Criador. Não é se igualar ao Criador, é buscar conexão, é ser parte do reino de Deus, é estar sobre as asas do Senhor, né? É habitar na sombra do Onipotente. Então, quando nós entendemos todo esse contexto, nós verdadeiramente vamos conhecer a verdade e vamos habitar em local seguro, habitar no Senhor o tempo todo, né? E a insensatez humana, ela nos afasta disso. Ela nos leva para uma vida egocêntrica, antropocêntrica, onde a gente coloca o homem, coloca as nossas vaidades, coloca tudo aquilo que muitas vezes alimenta o nosso coração de maneira insensata como essência. É de fato o culto à criatura. Sem um compromisso com a integridade e o reconhecimento de Deus, o ser humano fica exposto aos seus desejos, né? Exposto aos seus desejos carnais que culminam na impureza sexual, na degradação do próprio corpo, como disse o texto, né? O texto nos exorta com relação a isso, que o Senhor nos deixou à mercê das nossas próprias vontades. E aí as nossas vontades nos levam à degradação do corpo e da nossa essência, que não traz felicidade, que não traz realização, que não traz plenitude, né? Nós precisamos estar atentos a tudo isso, para que nós possamos combater esse processo em nossas vidas e que nós possamos enfatizar a verdade como sendo parte da nossa essência. Mas isso tudo nasce também, a gente consegue enfatizar também de movimentos socioeconômicos, de movimentos causados ali pela sociedade e pelos nossos intelectuais, né? Então, por exemplo, o renascentismo. O renascentismo ele tem origem lá entre o século XIV e o século XVI, na Europa Ocidental, né? E a principal característica do renascentismo é aprofundar o racionalismo, né? Então, tudo acaba necessitando de uma explicação racional e nós paramos de enfatizar que a criação vem como consequência da magnitude do Criador. Nós passamos a tentar explicar o mundo pela lente da criatura e não mais pela lente do Criador, né? Pela força da criatura e não mais pela magnitude do Criador, pela potência do Criador. E, infelizmente, nós nunca vamos conseguir, de fato, explicar tudo o que acontece pela ótica humana. Nós precisamos levar o nosso conceito ao Senhor e entender que o Senhor direciona, o Senhor cuida, o Senhor transforma e o Senhor forma cada uma das nossas ações e das nossas coisas, quando nós, de fato, submetemos e entendemos que Ele é magnânimo e glorioso, né? Quando Deus ele se afasta e deixa o homem à mercê de suas próprias vontades, o homem por si só vai se degradar
só vai se afastar da retidão e da integridade, fazendo com que a sua vida perca o sentido, né? Perca a essência. E o renascentismo, ele também deu origem, né? Também foi a base de outros movimentos, por exemplo, como o movimento humanista, que surge aí na Itália no século XV, e a ênfase em si, né? Ela deprecia a ética e a moral, ela aponta só para o homem, ela aponta só para que o homem defina os valores, né? E defina aí todo o processo de entendimento do que é integridade, do que é premissas, preceitos. O homem passa a definir tudo, né? E quando o homem passa a definir tudo, ele passa a se colocar como antropocêntrico, ele passa a se colocar no centro de cada uma das decisões. Então, o humanismo, ele leva a um entendimento deturpado da palavra do Senhor, ele leva a um afastamento do homem da palavra do Senhor, fazendo com que nós possamos entender que o homem por si só ele pode definir tudo como sendo as regras e as bases da nossa existência, né? Então, o humanismo ele é extremamente perigoso, né, por essa busca incessante de desconstruir os livros sagrados, de desconstruir tudo aquilo que o Senhor nos deixou como base e como orientação. Mas nós também podemos enfatizar essa época que nós estamos vivendo agora, que é essa transição. Foi vivida agora no século XX, a transição do iluminismo, que nasce lá no século XVII e século XVIII, tá? Para o pós-modernismo, que nasce ali, o modernismo líquido, como nós gostamos de falar, que nasce ali em meados do século XX. Então, o iluminismo ele surge na Europa, né? E ele coloca sempre a igreja como uma instituição dispensável, né? Então, de fato, a casa do Senhor passa a ser dispensável daquela humanidade, porque nós acabamos entendendo no humanismo que o homem está no centro. Mas isso não traz evolução, isso traz degradação, isso traz engodo, isso traz falácias à nossa vida. Nós acabamos segmentando a nossa base de raciocínio em estruturas ocas, em estruturas falhas, que não tem embasamento no Criador, né? Que o embasamento passa a ser uma tentativa de intelectualizar tudo e de racionalizar tudo através de uma lente limitada, de um viés tendencioso e limitado e perene, perecível, que vai perecer com o homem dentro do seu ciclo, que não tem continuidade conforme a nossa palavra do Senhor possui a continuidade e a eficácia atemporal. A palavra do Senhor ela é atemporal. Ela chega aos nossos corações e ela, de fato, transforma a nossa essência. É totalmente diferente dessa visão exacerbada aí de colocar o homem no centro. E quando nós falamos ali de pós-modernidade, de modernidade líquida, o que é que nós queremos dizer? É que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ter uma interpretação líquida dos valores e dos princípios. Ela passa a relativizar tudo aquilo que a palavra de Deus considera como absoluta, né? Ela passa a relativizar a nossa essência e busca enfatizar cada vez mais que o nosso ego, que o homem está no centro de tudo, no centro das nossas decisões, no centro das nossas atitudes, e ele determina, né, toda a nossa visão de princípios. E quando nós temos o homem determinando isso, nós voltamos lá para o texto, né? Eu vou ler mais uma vez lá o versículo 24 de Romanos capítulo 1, versículo 24, que diz: Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que é o Criador, que é bendito eternamente. Então, de fato, a pós-modernidade, a modernidade líquida, ela acaba sendo a consequência, né, de nós, de fato, estarmos vendo a sociedade afastar o Senhor e afastar as premissas do Senhor, a palavra do Senhor, a casa do Senhor, do nosso meio social e do nosso cotidiano, traçando aí um paralelo perigoso para a continuidade da nossa vida em sociedade. Isso tudo culmina numa visão de idolatria. Juarez, como assim uma visão de idolatria? A gente tem aí uma idolatria em três camadas, né? A idolatria da autoimagem, a idolatria do coração
e a idolatria sexual. Né? De que forma? A idolatria da autoimagem é quando, de fato, o homem ele afasta a imagem de Cristo como sendo o seu principal ponto de referência, como sendo o seu referencial, o seu objetivo a seguir, e coloca ali as suas premissas e os seus valores, né? O seu entendimento, a sua carne, como sendo a defensora dos prazeres, né? É quando Paulo adverte lá a Timóteo, no segundo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 2 ao verso 4, ele diz que os homens vão ser egoístas, avarentos, hedonistas e amantes dos deleites. É quando você pega toda a corrupção do seu coração e transforma aquilo em valores sólidos para você. É quando você diz assim, a minha vida aponta para o meu crescimento, para a minha imagem, para a busca eterna da autopromoção, da autovalorização. É quando nós não entendemos que, de fato, nós precisamos valorizar a imagem de Cristo e refletir a imagem de Cristo como cristãos, né? Entendendo que os valores, os ensinamentos que Cristo nos deixou são a base para a sociedade, para uma convivência harmoniosa e uma convivência que exalta o Criador e não mais a criatura. Entendendo que o Criador é magnânimo, onipotente, que o Criador, de fato, é que direciona e nos protege o tempo todo. É tendo a certeza de que nós precisamos diminuir, e nós precisamos entender que a palavra de Cristo, ela precisa crescer em nossos corações, ela precisa enraizar no nosso caráter, para que de fato nós possamos respeitar os nossos irmãos, ter uma vida harmoniosa e uma vida que aponta para o coração do Senhor como sendo a busca da nossa essência, a busca pela conexão com Deus e com a palavra do Senhor, tá? No próximo item de idolatria, a gente vai falar sobre a idolatria no coração. E como assim a idolatria no coração? Como eu falei um pouco atrás, a idolatria ela parte do nosso conceito de coração, e o coração é a nossa mente, tá? É onde nós incubamos as nossas ideias, é onde nós formamos o raciocínio, formamos tudo aquilo que nós vamos falar, é onde nascem os nossos pensamentos e, consequentemente, nascem as nossas ações. E nós precisamos submeter o nosso coração ao Senhor através da busca pela palavra. Uma vez que nós colocamos a palavra do Senhor em nosso coração, ela passa a descontaminar os nossos olhos. Nós passamos ali a entender as entradas de informação, a tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia, como sendo algo a ser submetido ao Senhor e para ser escrutinado pelo Senhor. É que o Senhor possa te direcionar e você olha uma situação na rua, você olha a postura de uma pessoa e você diga, Senhor, me direciona para que eu possa refletir o Senhor nas minhas ações e nas minhas palavras, para que eu possa tratar o meu irmão com amor, para que eu possa direcionar às pessoas palavras de carinho, palavras sinceras que vão fazer com que nós possamos crescer juntos. É que ao repreender uma pessoa por sua atitude, nós possamos também repreender com amor, apontando para a palavra do Senhor, não para ferir, mas para reconstituir aquela pessoa ao reino, trazer aquela pessoa para uma vida cristocêntrica, né? Nós precisamos entender que o nosso coração ele é extremamente complexo e ele tende a trazer com tudo aquilo que nós vemos, né, que nós temos ali como input, como entrada de informação nas nossas vidas, como sendo algo que vai ser sempre escrutinado para se é agradável a mim ou não. Mas nós precisamos escrutinar e levar. É agradável a Deus ou não? Aponta para o Senhor, aponta para a salvação, aponta para uma vida cristocêntrica, isso que eu estou vivendo, isso que eu estou interpretando. Se não aponta, meus irmãos, nós precisamos nos afastar disso. Nós precisamos nos afastar e verdadeiramente buscar a purificação no Senhor. É entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada dia. E que não dificilmente nós vamos passar um dia sem visualizar uma situação que tente corromper o nosso coração, que tente nos afastar do Senhor, mas que sempre que isso acontecer, você possa se lembrar das palavras do Senhor que estarão vivas no teu coração, se assim você verdadeiramente buscar a palavra do Senhor, né?
É buscar a palavra do Senhor nos salmos. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro vem do Senhor, lá no Salmo 121. É você verdadeiramente trazer à sua memória aquilo que lhe traz esperança. É olhar para a humanidade e entender que nossa humanidade é falha, ela é caída, e que nós verdadeiramente precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, né? Repousar na sombra do Onipotente. É buscar no Senhor situação, é buscar no Senhor fôlego, é buscar no Senhor força para que nós possamos viver o nosso cotidiano sem corromper a nossa fé, sem corromper o nosso coração. É afastar o nosso coração da idolatria. É desenvolver verdadeiramente uma intimidade com o Espírito Santo através da palavra e entender que o culto jamais se encerra. Nós precisamos estar verdadeiramente conectados com o Senhor o tempo todo. E por último, meus irmãos, quando nós de fato vigiamos o nosso coração, quando nós temos uma visão calibrada da nossa imagem, que a nossa imagem deve apontar a Cristo, nós de fato combatemos ali a idolatria sexual, que é quando você, através dos seus impulsos, falha e provoca ali uma vida libertinosa, uma vida de imoralidade, uma vida que traz a sexualidade e a sensualidade de forma exacerbada. Nós vivemos uma sociedade que vem sensualizando crianças o tempo todo, que vem degradando a visão do corpo da mulher, que vem degradando a visão do corpo do homem, que vem fazendo com que esses inputs, essas entradas de informação na nossa cabeça sejam cada vez mais calibradas à sensualidade, corrompendo a nossa forma de enxergar o outro e objetificando o outro, fazendo com que o outro seja só objetivo de desejo, não enxergando o outro mais como imagem e semelhança do Senhor, não enxergando o outro mais com a lente do respeito, da integridade, da retidão, entendendo que por trás de uma pessoa existe uma família, existe um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um sobrenome, e esse sobrenome aponta para filho de Deus, para cristão, para a essência, para entender que o nosso Criador formou aquela criatura com amor e nós precisamos tratar as outras pessoas com amor e nos afastar dessa lente hipersensualizada, né? Dessa lente que nos leva à objetificação do corpo e das pessoas. É entender que o Senhor precisa estar no centro do nosso coração para que nós, de fato, possamos nos afastar disso e ter uma vida com integridade. É fácil? Não é fácil, mas é possível. E se é possível, e só é possível através de uma vida conectada com o Senhor, através de uma vida de oração, através de uma vida pautada na palavra e na busca incessante pela integridade. E entender que quando nós errarmos, porque de fato nós vamos errar, nós somos pecadores, nós precisamos buscar a santificação. É sempre que tropeçar, não nos afastar, mas sim nos aproximar. Buscar a proximidade da palavra de Deus. É abrir a nossa Bíblia e dizer: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, purifica os meus olhos. Senhor, afasta do meu coração tudo aquilo que não aponta para ti, Pai. Que o Senhor possa matar todo aquele desejo que nasce da objetificação do outro, Senhor. Que o Senhor possa reprimir esse sentimento, mas possa florescer o sentimento de amor verdadeiro pela integridade e por uma vida cristocêntrica. Que o Senhor possa habitar na nossa vida e que o Senhor possa nos levar a um outro nível de convivência com nossos irmãos. É para que o Senhor possa nos levar a uma vida de fato íntegra e reta, para que nós possamos nos alegrar no Senhor e alegrar ao Senhor. Para que no dia do nosso encontro com o Criador, ele possa olhar para nós e dizer: vem, filho amado, entra no gozo do teu Senhor. Para que o Senhor possa enxergar em nós integridade, mansidão, retidão, para que o Senhor possa enxergar no nosso coração a verdade da tua palavra ali introjetada, Senhor, armazenada, guardada, para que o Senhor possa nos orientar o tempo todo, para que nós possamos ter o fim que tanto esperamos, que é um fim conectado com o Senhor na tua glória, Senhor. É enxergar um fim que aponta para Cristo, Senhor, para a glorificação do Senhor. Porque o Senhor entregou o seu único filho por nós, Pai. Para que nós possamos estar aqui hoje aprendendo nessa escola bíblica dominical de que forma nós devemos proceder. Porque a modernidade líquida é fato.
né? A relativização dos valores é fato. O ataque à família, o ataque às nossas posições, ela é constante, ela é um fato. E nós só podemos nos defender desse fato quando nós apontamos para a palavra do Senhor e para a integridade em nossa vida, em nosso coração, fazendo com que as pessoas, ao olhar para a nossa vida, interpretem verdadeiramente a imagem do Senhor ali refletida, para que elas possam também ser alcançadas pela graça do Senhor e pelas misericórdias do Senhor, para que nós possamos apontar para o Senhor o tempo todo, não trazendo a nós como exemplos, mas trazendo a Cristo como a nossa busca constante pelo exemplo suficiente que foi o nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Que nós possamos entender que o Criador, ele é maior do que a criatura, ele é magnânimo, ele é onipotente. Que nós possamos estar conectados com o Criador, buscando entender na palavra do Senhor a nossa essência, encontrar na palavra do Senhor o lugar seguro que nós desejamos de fato habitar. Esse foi o nosso estudo, né, sobre a visão de quando a criatura vale mais do que o Criador. Nós entendemos aqui o desprezo da verdade, a revolução do pensamento humano através do renascentismo, do humanismo, do iluminismo e do pós-modernismo. Nós passamos por temas complexos de maneira rápida e sucinta para que nós possamos entender que tudo aquilo que o homem levantar possa ser escrutinado pela palavra do Senhor, para que de fato nós possamos ter clareza e discernimento para dizer: isso aponta para o Senhor, não aponta para o Senhor. Então isso tem que ser extirpado da minha vida e eu preciso ter uma vida íntegra e reta, pautada nos valores cristãos, nos valores que o Senhor nos deixou como essência, né? Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos em mais essa escola bíblica dominical, né? Na nossa próxima lição, no próximo domingo, será mais um vídeo que vai falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Um tema também complexo e um tema que nós vamos buscar aí o entendimento e o discernimento através da palavra do Senhor. Eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos novamente e desejo para todos nós uma vida de paz conectada com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.